E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galerinha, vamos para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vamos falar sobre os procariontes. Quem são eles, e o que fazem e onde eles estão localizados. Então, fica aí que vai estar legal. Vou sair aqui da frente do slide e vamos lá para nossa aula de hoje. Então vamos falar sobre os procariontes. E os procariontes são esses serizinhos aí, esses organismos, e eles estão espalhados pelo meio ambiente. Nossa aula de biologia do segundo ano, e aqui é o professor Jonan Souza. Então vamos lá. O que são procariontes? Pessoal, procariontes são organismos que estão espalhados pelo nosso meio ambiente. Eles são um pouco diferenciados do vírus, porque o vírus a gente vai ver que eles não vão ser considerados praticamente um ser vivo devido à sua estrutura tão simples, tão bucólica. Já as bactérias, elas vão ter uma estrutura mais diferenciada, elas vão ter componentes que vão aí ajudar a você compreender. Vamos ter, por exemplo, aí a parede celular, que vamos ver daqui a pouco, mas vamos entender o que de fato são os procariontes. Procariontes foi uma nomenclatura criada lá pelos classificadores do meio ambiente, e aí ele vem do latim e pro, e quer dizer primeiro, e cário, núcleo. Ou seja, são organismos que na escala evolutiva eles estão lá entre o ancestral comum e os demais seres vivos. E o que aconteceu então? Por que surgem esses procariontes? Então os procariontes eles não vão ter estruturas membranosas, não vão ter organelas membranosas. Ele vai ter apenas um tipo de organela, que é, no caso aí, o ribossomo. Certo? E dos demais casos, o que ele vai ter? Vai ter o seu material genético, que no caso aí, diferente do vírus, nós vamos ter tanto DNA quanto RNA. Certo? Então vamos lá para a gente entender como foi que apareceu então na classificação dos seres vivos, e aí usando o método de uso. E aí o que vamos observar aí, ó? Nós temos aí dois domínios, certo? Os dois domínios onde vão estar os seres procariontes. Nós vamos ter o domínio bactéria e o domínio arquea, certo? E aí qual é a diferença de uma para outra, professor? Bem, as bactérias são a maioria dos organismos que nós encontramos no nosso meio ambiente. Já as arqueas são um tipo de bactéria primitiva, e arqueo quer dizer antigo, né? E aí o que acontece? As arqueobactérias, ou as arqueas aí, elas são bactérias que vivem em locais inóspitos, em locais que nenhum ser vivo conseguiria sobreviver. Que é um exemplo, viver nos vulcões, né? Onde tem aqueles geysers, onde tem água quente. Certo? Então, os geysers lá, onde tem água quente, né? Nesse caso, vai ter arqueas bactérias. Outro exemplo, bactérias que vivem ali próximo a água muito salgada, como por exemplo, lá no Mar Morto, que nós vamos observar que lá tem muito sal e nenhum organismo consegue viver. Mas, para as arqueas, isso não é problema, certo? Isso é um ambiente ideal para poder sobreviver. Então, quais são os dois domínios? O domínio arquea e o domínio bactéria, certo? E onde eles vivem? Certo? Eles vivem no meio ambiente, certo? Espalhados pelo meio ambiente. Em todo local do meio ambiente nós vamos encontrar um representante dos procariontes, as famosas bactérias, que por sua vez você vai dizer, para muitos vai dizer, que elas são terríveis. Elas são, nem sempre, galera, nem sempre. As bactérias que são terríveis, aquelas que causam doenças ao nosso corpo, são a grande minoria. A grande maioria das bactérias, elas têm uma função muito importante para o meio ambiente, certo? Então, onde é que a gente pode encontrar elas? Podemos encontrar elas como decompositores, certo? Então ela participa diretamente da reciclagem da matéria orgânica, degradando aqueles corpos que morrem, certo? Seja ele vegetal, seja ele animal, seja ele qualquer organismo que venha a morrer, ele sofrerá a ação dos decompositores, e em sua totalidade os decompositores são bactérias. Onde é que a gente pode encontrar mais? Fotossintetizante, ou seja, existem bactérias que vão auxiliar justamente na liberação do oxigênio para a atmosfera. Isso não é legal? Isso não é importante? Importante demais. Vamos ter também bactérias quimiosintetizantes, onde é importante para produtoras em ambientes especiais. A fermentação, galera, são bactérias bastante utilizadas,
certo? E essas bactérias, elas são utilizadas principalmente para a produção de iogurte, a produção de outros bebidas fermentadas, ok? E nós vamos ter também bactérias que vivem em associação com outro organismo, que nós dizemos que são mutualísticas, ou seja, elas vivem graças a outra, certo? Então ela vive em reciprocidade e isso ajuda essa bactéria, certo? De forma a ela sobreviver e como ela também ajuda ao outro a sobreviver. Que é o exemplo, o nosso organismo. Nosso organismo nós vamos ter lá bactérias na flora intestinal que vão produzir a vitamina K. Que é importante para nós. Nós oferecemos abrigo para essas bactérias e proteção e elas nos oferecem algo que é muito importante, que é a vitamina K, que é um anticoagulante. Ok? E vamos ter bactérias, cianobactérias, que conseguem fixar o nitrogênio. Galera, caso vocês não lembrem, ou ainda não foi visto esse conteúdo, vamos observar que o nitrogênio ele faz parte da produção tanto de proteína como ácidos nucleicos. Então, graças às proteínas, certo? Graças ao nitrogênio que está presente na proteína, certo? Que é sintetizada no ar, porque nós vamos observar que a única forma de absorver nitrogênio para o corpo, para a produção de proteína, vai ser através do ar. E quem que vai fazer isso? Que nós pegamos isso indiretamente, pessoal. A gente não tem como a gente absorver nitrogênio, certo? Então a única forma de absorver nitrogênio é através das bactérias. Então as bactérias elas absorvem o nitrogênio. A partir de então é que quando você comer o alimento, você vai comer esse nitrogênio que vai servir como fonte de proteína para você, indiretamente, através do alimento, beleza? Vamos lá para a nossa estrutura morfológica, galera. Aí nós temos uma bactéria. Então a estrutura morfológica da bactéria, ela é simples. Nós vamos observar que ela não tem muita coisa que você precisa aprender, certo? Então ela vai ter, primeiramente aí, ó, ela vai ter uma parede celular, muito simples. Ela vai ter aí as fíbrias, e as fíbrias é como se fossem cílios que estão ao redor dessa bactéria. Ela vai ter também a membrana plasmática, que não existe célula sem membrana plasmática, né? Nós dizemos sempre que ela é o divisor entre a vida e a não vida. Então, nesse caso aí, temos a membrana plasmática. Vamos ter o citoplasma, que é a parte que preenche a célula, certo? E vamos ter o material genético. E no nosso caso, nós vamos ter tanto DNA quanto RNA. Não esqueçam isso. Vamos ter DNA e RNA, beleza? Vamos ter também aí, ó, o plasmídio. Pessoal, o plasmídio é uma parte do material genético dessa bactéria que ela vai utilizar, certo? Principalmente no caso das mutações. O plasmídio aí, ele é algo fundamental, certo? No caso da mutação da bactéria, porque ela vai ser resultado ou do próprio DNA, do material genético da bactéria, ou ela pode retirar de uma vítima, né? No caso aí de algo que ela vinha predar, e aí ela retira parte do material genético e aí deixa espalhado esse plasmídio, e esse plasmídio ele é muito importante na mutação da bactéria, beleza? E vamos ter também o flagelo. Galera, o flagelo é o rabo da bactéria. Na verdade, ela vai servir como locomoção da bactéria, certo? Enquanto as fíbrias, além da locomoção, ela vai também servir como sensitivo, certo? Como sensor para ela se situar onde está. Como também ela vai servir, algumas fíbrias aí, como pelo, certo? Que vai ajudar na divisão celular da bactéria. Nós vamos ver depois, nós vamos ver como isso acontece, certo? E a forma da bactéria é muito simples, galera. Nós vamos observar que ela não vai ter organelas membranosas, como vocês estão observando aí. Não tem, certo? E aí, essas bactérias elas vão ter uma forma diferenciada, certo? Que elas vão ter o citoesqueleto, e esse citoesqueleto vai moldar o corpo dessas bactérias. Aí nós vamos ter aí, ó, em forma de bolinhas, vamos chamar de cocos. Vamos ter em forma de espirilos, que nós vamos ter aí, ó, ela vai ter esse formato como se fosse um balão, né? E vai ter esses flagelos. Vamos ter aí em forma de bacilos, que é em forma de bastonetes. Vamos ter aí em forma de espiroquetas, que no caso é como se fosse um macarrão, né? E vamos ter aí em forma de vibrião, que é em forma de vírgula,
certo? Então essa aí é a morfologia da bactéria, então ela vai ter essas estruturas aí, ok? Então seguindo aqui adiante, vamos para ver que essas bactérias elas se arrumam em colônias, em arranjos, certo? E aí, para a gente entender isso, nós vamos observar o seguinte, que nós vamos ter aí, ó, principalmente os cocos. Será que as outras também elas fazem esse processo? Fazem, mas em maior evidência, quem vai fazer são os cocos. Nós temos, por exemplo, aí os diplococos. E o que são os diplococos? É quando eu vou ter dois cocos, eles se juntam assim dupla, formando então os diplococos. Os streptococos, ele vai ter um formatozinho de colar, certo? E o Staphylococcus? O Staphylococcus ele vai ter o formato de um cachinho de uva, ou seja, ele vai se formar não tão coerente como nós estamos vendo aqui no Streptococcus. Mas o que acontece no Staphylococcus? Eles vão se organizando todos de forma um em cima do outro, formando então esse Staphylococcus. Beleza? Vamos ter assassinas, que elas vão ficar formado em grupos de 4, assim dessa forma, né? Formando 8, certo? Então formando como se fosse cubos, né? E vamos ter as trétades, que são formados por 4 cocos, beleza? E aí seguindo adiante, vamos lá para a nossa atividadezinha, certo? A nossa atividadezinha hoje que tá muito massa, tá legal, tá bacana demais. E aí o que nós vamos falar? Vamos lá para a leitura. Os organismos vivos são classificados como bactérias, apresentam a seguinte característica. Galerinha, e aí você vai ver lá qual é a característica dela, beleza? 2. As bactérias são seres vivos diversificados e que podem desempenhar diferentes funções como participar do ciclo biogeoquímico, e com isso auxiliar na renovação de elementos químicos do ambiente. Pessoal, ciclo biogeoquímico é aquele ciclo que a gente viu que vai ser a incorporação de materiais do meio ambiente, como por exemplo nitrogênio, como por exemplo carbono, certo? Ok? E aí vamos estudar a dinâmica que existe entre o ser vivo, entre a terra, o meio ambiente, né? E químicos, como está relacionado com substâncias químicas, como por exemplo o carbono, o nitrogênio, a amônia, e como isso vai ser incorporado no organismo, certo? 2. Produzir alimentos. Será que as bactérias têm alguma relação em produção de alimento? 3. Colabora para o desenvolvimento de biotecnologia e produção de medicamento. Galera, quem não sabe o que é biotecnologia, são formas tecnológicas de auxiliar, certo, para a produção de algo, facilitar, certo? Então isso envolvendo a vida, ok? Será que ele vai ter alguma coisa? 4. Restaurar ambientes contaminados por meio de biorremediação no tratamento de poluentes. Será que é utilizado bactérias para poder fazer a biorremediação? Galera, biorremediação é uma forma de você utilizar bactérias para poder fazer o tratamento, ok? Será que vai ser dessa forma? E aí você vai responder aí quais são as afirmativas que estão corretas, beleza? E vamos lá para a terceira questão. Nós temos assim: uma das maneiras de classificar as bactérias está relacionado com a forma ou morfologia. Relacione corretamente o formato, coluna 1, com a descrição de sua estrutura, na coluna 2. E aí nós temos aí cocos, bacilos, espirilos e vibriões. E aí você vai observar o que está relacionado com a característica, e aí você vai marcar aí a sequência correta. Beleza, galera? Galerinha, e a nossa aula fica por aqui. Lembrando que na próxima aula nós vamos ver qual é a estrutura aí da parede celular, o tipo de reprodução das bactérias, certo? E as doenças causadas por bactérias. Beleza, galera? Então, valeu, galera, e até a próxima. Fui!